Seguinte, puta calor hoje, não vai rolar de usar o Ushanka. É, o nome daquele chapéu é Ushanka, né? Vocês já sabiam dessa ou não? Monster geladinho ou Pipeline Punch? Você provavelmente já ouviu essa música. Nos últimos tempos ela ficou bem conhecida especificamente por conta de um estilo de meme usando os quadrinhos de The Boys. Mas ela tem um significado muito mais profundo do que aparenta. Oi, aqui quem fala é o seu loiro favorito, o Capitão Pátria. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Recentemente eu conheci a música Charlie's Inferno. Claramente foi por conta de todos os posts feitos utilizando ela, né? Sério, o TikTok conseguiu saturar essa música em tipo 2 horas. Mas apesar de tudo é uma música bem gostosa de ouvir, ela tem muito ritmo e, claro, como bom curioso que eu sou, eu fui atrás da letra pra poder ver do que se tratava, até porque o nome me chamou a atenção, né? Charlie's Inferno. Eu cheguei a ouvir interpretações pessoais de algumas outras pessoas e isso foi o que me motivou a trazer esse vídeo aqui em específico. Porque eu cheguei em uma conclusão um pouquinho diferente. Então eu queria trazer isso pro canal e meio que levantar esse debate, sabe? Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito dessa música. E se você aí não faz ideia de qual que é a letra e muito menos a tradução, vem comigo que a gente vai destrinchar um pouquinho mais dessa música hoje. Só o nome dessa coisa já mostra pra gente do que se trata essa música. E pra esse vídeo em específico eu vou utilizar uma animação dessa música feita por um fã. Então não, essa animação não é oficial, tá? Tem gente que acha que é, mas ela ficou bem conhecida porque ela traz bem a essência do que essa música tenta mostrar. E ilustra muito bem também, né? Convenhamos. O link pra essa animação original vai estar aqui na descrição. Enfim, aqui a gente conhece o Charlie, um homem comum que, depois de morrer, foi levado pro céu e logo em seguida sentenciado ao inferno. A construção da música tem essas 3 etapas. Primeiro, a introdução, que mostra como que o Charlie era em vida, e as outras 2 tratam do pós-vida, primeiro no céu e depois no inferno. Mas vamos destrinchar isso aqui. Ele tomava banhos gelados e usava lâmpadas ecológicas. Ia de bicicleta pro trabalho quando o preço da gasolina subiu. Ele julgava sem pretensão, pescava nos fins de semana. Toda manhã acordava e fazia o juramento à bandeira. Nunca nadava no oceano por medo de ataques de tubarão. A cada 2 meses dava à sua esposa uma rosa com um cartão, evitando todas as pequenas coisas que eram difíceis de pedir. Sofreu um acidente de carro, parada cardíaca, morreu de infarto. Essa é uma daquelas letras sensacionais que descreve o personagem de forma rápida e eficiente. São poucas frases, mas por aí você já consegue criar na sua cabeça uma ideia de como que o Charlie era. Escada rolante dourada, todos os seus amigos e vizinhos amontoados ali em oração ao redor do respirador. Vejo vocês depois, estou indo ver o cara lá de cima. Todos eles parecem formigas daqui, estrelas e lustres de cristal. Havia um anjo na entrada conferindo uma lista de convidados. Charlie não estava nela e foi conduzido para a saída. Seu coração afundou, ele ficou sem ar. Com licença, senhor, deve haver alguém com quem você me confundiu. Se eu pudesse ver alguém que me conhece ou alguém de uniforme, eu vou à igreja no domingo, de verdade, geralmente até mais. Gritando com os anjos enquanto empurravam pela porta. É, Charlie, não foi dessa vez. Deixai toda a esperança, vós que aqui entrais. Era uma placa horripilante, mas soava como uma bela aventura. Muito além das auréolas e dos castelos das nuvens. Gorduchos guinchando, acorrentados com maçãs em suas bocas. Prostitutas de atenção em sutiãs com bojo penduradas por extensões, torturadas com os produtos de seus catálogos favoritos. Subindo um elevador sujo, nenhum debate televisionado vai te salvar do inferno pelo qual você pagou. Desculpa aí, mas tô indo nessa. Havia um demônio na entrada, marcando X numa lista de checagem, que te daria um chute na bunda quando você implorasse por arrependimento. Aqueles tentados pelos sentidos com as mais cruéis das intenções. O coração de Charlie afundou, ele ficou sem ar. Bom, isso aqui não é verdade absoluta. Nesse vídeo eu só queria trazer a minha visão da letra dessa música e do significado. Além disso, as informações analisadas aqui são única e exclusivamente baseadas na letra da música. Então eu não sei, às vezes a banda responsável deu uma entrevista, falou mais alguma coisa sobre esse personagem, ou pode ter mais alguma coisa que ficou de lado e eu não analisei. Então que fique claro, só a letra da música tá sendo analisada nesse vídeo. Charlie é um cara normal, que vive uma vida dentro da média. Ele não se arrisca com esportes perigosos, pilota 200 km por hora ou coisa do tipo. Ao mesmo tempo, ele também não perde tempo pensando em coisas que possam tirar ele da zona de conforto que ele se encontra. Não entrava no mar por medo de ataques de tubarão, mesmo sendo algo raro. Tomava banho gelado, jurava bandeira todos os dias de manhã e ainda utilizava lâmpadas ecológicas. Esse cara definitivamente tá salvando o planeta.
O que eu acho mais interessante é o ia pro trabalho de bicicleta, quando o preço da gasolina aumentou. Charlie não fazia boas ações porque ele acreditava nelas. Ele fazia quando era conveniente. A bicicleta era uma escolha econômica e não uma escolha moral. Ou seja, até nos momentos que ele demonstrava virtude, tinha um interesse por trás. Se a gasolina não tivesse ficado mais cara, ele continuaria usando o próprio carro. E foda-se o meio ambiente. Fora isso, ainda tem aquela frase: ele julgava sem pretensão, pescava aos fins de semana. Ao meu ver, essa frase se trata do quão corriqueiro era o julgamento alheio do Charlie. Ele tinha como compromisso semanal pescaria e ao mesmo tempo julgava sem problema nenhum. Parece que pra ele, julgar as outras pessoas era uma atividade tão corriqueira e ok, diária, quanto pescar. E no final ele sofreu um acidente de carro e morreu de infarto. Quando se trata de um acidente, você espera o quê? Concussão, sangramento, sei lá, o cara tá no carro rodando e bate a cabeça e esse tipo de coisa ocasiona na morte dele? Não um ataque cardíaco. Ataque cardíaco não é uma causa de um acidente de carro. O Charlie era tão bundão que ele não aguentou a descarga de adrenalina que ele recebeu quando se envolveu em um acidente de carro. Eu gosto de imaginar ele pensando, por que comigo, enquanto o carro gira? Simplificando, Charlie fazia o mínimo sempre que possível, mas ainda assim pensava que merecia o céu, talvez por considerar que existiam pessoas piores que ele, mas esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade de coitadinho fica ainda pior quando você vê o que acontece depois que o Charlie morre. Ele simplesmente não consegue aceitar que o destino dele não é o céu. Mesmo de frente para um anjo, a frase que ressoa é: perdão, senhor, eu acho que houve um engano. Como se fosse mais fácil o céu ter cometido um engano do que o Charlie não ser destinado ao céu. E fica ainda pior com a frase seguinte: se eu puder ver alguém de uniforme, que é basicamente um deixa eu falar com o gerente aí, é como se o anjo não fosse autoridade suficiente pro Charlie. Além de se considerar melhor que as outras pessoas, ele também se considerava melhor que os anjos responsáveis por quem entra ou não entra no céu. Charlie não aceitou seu destino, gritou com anjos, fugiu de demônios, lutou pelo pensamento de que ele deveria estar no céu. Ah, e mais uma coisa, eu não sei se vocês repararam, mas durante a introdução mostra que ele pescava aos fins de semana. Enquanto no céu ele diz que ele ia pra igreja aos domingos e às vezes até mais. É legal pensar que ele mentiu pra um anjo, jurando que ele ia passar despercebido. Considerando a situação em que a introdução não citou o fato do Charlie ir pra igreja porque é uma coisa que não fazia parte do cotidiano dele, eu imagino duas coisas. A primeira é que ele tava consciente de que ele não ia pra igreja e falou pros anjos que ele ia. Tipo, eu vou pra igreja aos domingos, cara, como assim eu não posso entrar no céu? E a segunda é que ele foi pra igreja em alguns pontos específicos da vida dele e se prendeu de uma forma tão forte nisso como o único argumento que ele tinha pra poder falar pros anjos que ele merecia estar lá. Ei, como assim eu não posso ir pro céu? Eu fui pra igreja no batizado do meu sobrinho? Nossa, quando que isso aconteceu? 5 anos atrás. Charlie's Inferno não é uma música criada em torno da romantização da ida pro inferno ou coisa do tipo. Tá mais pra um dedo na ferida de quem ousar tentar interpretar essas palavras e se colocar no lugar desse cara tão desprezível que é o Charlie. É muito fácil de julgar esse maluco. Quer dizer, ele é um completo broxa que evita de pensar em coisas que podem trazer algum tipo de desconforto ou aquela ideia de que ele precisa mudar o comportamento dele. Mas será que nós não somos um pouco como ele também? Cheio de si, certo das coisas que faz e no final um pobre coitado orgulhoso que não consegue aceitar o destino que ele mesmo criou pra si. Charlie não existe de verdade, mas definitivamente existem muitos Charlies por aí. E não se esqueça, se você não está fazendo nada pra ir pro céu, seu lugar no inferno já está garantido. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.